Convidamos todos, por gentileza, para que retornem ao auditório, para que possamos dar continuidade ao nosso congresso. Por gentileza, ocupem seus lugares nessa parte final do nosso 4º Congresso de Gestão Municipal. Por gentileza, então, ocupem seus lugares nesse que é um evento do Instituto Paulista de Gestão Municipal. Esse nosso congresso que reúne especialistas de diferentes áreas, em diferentes painéis, e também debates sobre a transição nos municípios, que já começou, e agora, nessa segunda parte da tarde, o 6º painel, que tem como tema Controle dos Municípios. Convidamos para compor a mesa e falar sobre controle pelo Tribunal de Contas e o IEGM, doutora Flávia Maria Palaveri, advogada especialista em Direito Municipal, sócia do escritório Palaveri Advogados, diretora do IPGM, para falar sobre responsabilidade dos prefeitos, Adib Kassouf Saad, advogado, consultor, vice-presidente da CASP. Composta a mesa, então, com a doutora Flávia e o Adib, com a palavra, então, a mediadora. Boa tarde a todos. Agora ficaram só os sobreviventes, né? Então, se quiserem se juntar mais aqui para ficar no miolo, fiquem à vontade. E nós vamos trazer um tema aqui que acho que é de bastante interesse dos prefeitos eleitos e da nova administração. Eu vou começar falando, então, do controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E também um pouco sobre o IEGM. Eu vou falar primeiro um pouco do Tribunal de Contas, contar da nossa experiência lá no Tribunal. O Tribunal de Contas, ele, como o conselheiro falou, ele tem em seu portal todas as informações que atualmente alguém precisa de uma gestão. Tem a parte da transparência lá do Tribunal de Contas, o sistema Aldesp, ele traz diversos dados que são acessíveis, né, dos municípios. E o Tribunal de Contas, pelo que a gente tem visto de um tempo para cá, já vem numa crescente de alteração da maneira de fiscalizar seus jurisdicionados. Ele, em 2015, lançou o IEGM. E, a partir de então, ficou muito claro para a gente que a fiscalização do tribunal, ela não se limitava somente mais à verificação da regularidade da despesa, a regularidade orçamentária, mas também, e principalmente, passou a haver uma auditoria de resultados, que a gente chama. O que o Tribunal de Contas quer saber? Ele quer, sim, verificar a regularidade dos gastos, mas se esse gasto está sendo efetivo, se esse gasto está sendo bem feito para que ele possa gerar mudanças e melhorias nas políticas públicas e, em última análise, para mudar a vida das pessoas. É isso que o Tribunal de Contas quer e é isso que ele começa a ver a partir, principalmente, do IEGM. Então, o que é o IEGM? Ele, além de ser um índice que serve de apoio ao controle externo, ele também é um indicador perene e utilizado para
verificar as políticas públicas, a efetividade das políticas públicas. Eu estou falando com essa intimidade IEGM, mas eu não sei se todos já sabem o que significa. É o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. A partir de 2015, ele começou a ser medido e, ano a ano, todo ano, os municípios respondem um questionário, o Tribunal de Contas, ele levanta diversas informações e, a partir daí, ele classifica os municípios em notas, tá? A gente vai chegar lá. Aqui, só mais uma coisa, é que o IEGM, ele passa a ser, para os prefeitos, uma importante ferramenta de gestão e de governança, de transparência também, porque ele é divulgado, amplamente divulgado, e ele serve, então, para unificar os índices. O tribunal, quando lançou, era só aqui no estado de São Paulo, e todos os tribunais de contas de todo o país adotaram essa forma também de adotar o IEGM. Ele também é uma avaliação de qualidade da gestão, porque não importa mais, como a gente falou, somente a regularidade do gasto público, mas sim sua efetividade, sua qualidade. O Tribunal de Contas, a gente que trabalha nisso há bastante tempo, a gente via antes que uma vez por ano iam lá os auditores na prefeitura, ficavam uma semana, alguns dias, levantavam tudo e faziam um relatório de contas. Hoje, isso está muito mais dinâmico, porque todos os dados já são enviados para o tribunal semanalmente. Então, uma licitação que é aberta, na outra semana o tribunal já vai saber. Uma despesa que é feita, já vai saber. Então, a gente diz que isso praticamente é online, né? É simultânea a despesa que está sendo realizada, o tribunal já está informado. E tem toda uma inteligência artificial por trás disso. Então, os dados são bastante... todas as atividades do município são fiscalizadas facilmente pelo tribunal. A partir disso, o que ele começou a fazer? Começou a soltar relatórios quadrimestrais, que assim que o município recebe, para que serve esse relatório? Nossa, mais um apontamento, mais uma coisa, eu tenho que responder, eu não tenho. Na verdade, eu tenho que olhar aquele apontamento e agradecer por ele, porque eu vou ter tempo de corrigir ele. Eu vou ter tempo de acertar para o final do ano, para daí sim eu ter o relatório final adequado. Porque quando ia lá o Tribunal de Contas e falava, olha, essa despesa no ensino ela não pode ser colocada no ensino. E aí, o que eu vou fazer? Se é lá no final do ano, eu já computei o ano inteiro, como que a gente arruma isso? Não arruma. Agora, com os relatórios quadrimestrais, a gente tem todo um balizamento para ir alterando as nossas ações e para ir melhorando a gestão. Além disso, o tribunal também faz fiscalizações ordenadas. Também é uma novidade, não tão novidade assim, mas eu estou expondo para vocês, porque eu não sei quantos daqui já foram prefeitos ou estão começando agora. Essa fiscalização ordenada é uma fiscalização surpresa, que o tribunal vai lá e verifica alguns setores, as escolas municipais, ou as UBSs, ou a frota municipal. Ele fez também de lixo. Então, é uma fiscalização que serve de alerta, porque não é avisada previamente, e ele vai verificar no dia que acontece como está efetivamente o serviço de vocês, tá?
Além disso, os contratos, as admissões de pessoal, os convênios, os repasses ao terceiro setor, continuam todos eles também fiscalizados pelo tribunal, por um sistema que a gente chama de seletividade. Antes, eu tinha que enviar para o tribunal alguns contratos acima de determinado valor. Hoje, tudo vai no sistema Aldesp, tudo. R$1 compra, R$1 eu alimento o sistema Aldesp. E aí, então, vocês vão falar, daí o tribunal abre processo para tudo? Não, ele vai, por seletividade, analisar alguns contratos, também com muito mais ênfase, ele analisa as execuções contratuais. O que a gente via também antes? Primeiro, os processos no tribunal eram físicos, tá? Eu falo antes que essas alterações todas, embora elas se iniciaram em 2015, na última alteração do mandato, que era de 2020 para 2021, lembrem-se, os senhores, estávamos no meio da pandemia. Então, eu me lembro, falando, nossa, agora vamos ficar todo mundo de casa, e os processos físicos, tal. Já naquela época, a gente já estava praticamente com 90% dos processos em trâmite no tribunal, eles já eram digitais. Agora, a gente está com 100%. O processo digital, naturalmente, ele já anda mais rápido. Então, era muito comum que um contrato celebrado hoje, na minha administração, ia ser analisado pelo tribunal o ano que vem, com sorte, dali 2 anos saía uma decisão, e aí tinha recurso ainda, tal, e eu já tinha até acabado a execução contratual. Hoje a gente vê contratos sendo analisados, mas muitos contratos sendo analisados pelo tribunal, que eu estou executando. E aí ele dá alerta da própria execução contratual. E isso é extremamente importante para os senhores saberem, para poder ver essa ferramenta também, volto a dizer, não só como uma coisa ruim, porque a fiscalização existe, mas como uma ferramenta para correção, para melhorar, para poder ver, como mesmo o conselheiro falou, não tem problemas inéditos. Os problemas tem bastante criatividade. A gente que trabalha com o poder público, às vezes recebe algumas perguntas, fala, nossa, o pessoal é criativo, né, Adib? E aí, mas tem sim problemas recorrentes na administração e que podem, pela jurisprudência do tribunal, pela visão do tribunal, já indicar um norte de solução para esses problemas. Esses problemas já aconteceram em outro município e já tomaram uma decisão que a gente pode ver se foi irregular, foi considerada regular ou não pelo tribunal. Uma coisa que a gente já viu, que ele já não vai considerar regular, são contratos emergenciais, pelo visto, porque, como bem foi dito, a emergência de hoje é a inércia de ontem, né? Então, voltando aqui no IEGM, o fluxo dele é um fluxo de retroalimentação. O tribunal fiscaliza, tem a auditoria de resultados e as prefeituras, o que gera um aprimoramento por parte da prefeitura e, no final das contas, um atingimento do interesse público. Onde são coletados os dados? No sistema Aldesp, como eu já falei. É utilizado também pelo Tribunal de Contas, os dados governamentais são utilizados, IBGE, dados do IDEB, dados da saúde, e os questionários que são enviados
preenchidos pela prefeitura. Até o dia 31 de março, que é o final, ou 31, ou depende do calendário, mas é o final do primeiro trimestre, a prefeitura vai ter que preencher um longo questionário sobre os diversos eixos que a gente já vai falar quais são. Essas respostas, depois, na auditoria in loco, elas são verificadas, e a gente tem visto bastante correção dessa resposta. Por exemplo, respondeu, você entregou o kit escolar? A pessoa escreve que sim, mas ela entregou no ano de 2021. Algum ano ela entregou, mas a gente está perguntando naquele ano. Então, alguns equívocos são corrigidos pelo Tribunal de Contas, que separa, basicamente, os indicadores do IEGM em 7 importantes eixos finalísticos que a gente sabe, que a gente fala. O planejamento, que é o IPLAN, a gestão fiscal, que é o IFiscal, a educação, IEDUC, a saúde, ISaúde, meio ambiente, IAMB, proteção dos cidadãos, que é o ICIDAD, e governança em tecnologia da informação, que é o IGOV-TI. Esses índices, eu vou passar aqui, eles têm pesos diferentes. Então, dos 7, a gente tem 5 deles que, 4 deles que têm peso de 20%. Educação, saúde, planejamento e o fiscal. Esses 4 índices são os pilares que têm que ser analisados lá na prefeitura. O IAmbiental, ele tem um peso de 10%, e o ICIDADES e o GOV-TI de 5% cada um. E aí, os municípios, eles são classificados, como eu falei, em notas. A nota altamente efetiva, que é a letra A, B+, muito efetiva, B, efetiva, C+, em fase de adequação, e C, baixo nível de adequação. A gente, já adiantando, tem o dado que foi do IEGM de 2023, ano base 2022, que ele foi referente ao questionário das ações de 2022. Já adianto aos senhores que nenhum dos 645 municípios não obteve nem a nota A e nem a B+, o que é bem impactante, né? Para a gente pensar que nós estamos no estado mais rico da federação e que, então, a gente tem muito a ser feito ainda aqui no nosso estado. Tem uma métrica de cálculo do IEGM, que a gente não vai discutir aqui, e antes de falar de cada um desses indicadores, na verdade, eu vou passar rapidamente o que fala cada um desses indicadores. Eu queria dar algumas sugestões e dicas para vocês poderem melhorar o IEGM, porque não adianta nada a gente ficar aqui falando, olha, tem que preencher corretamente o questionário, tem o IEGM, existe o IEGM. Como eu consigo melhorar esse meu IEGM? Eu consigo melhorar a partir do momento que eu faço um grupo, a gente acredita ser muito importante, eu delegar e já pontuar logo no início de mandato escolher um grupo de pessoas que acompanhem esse IEGM, que acompanhem tanto o preenchimento dos questionários, quanto o que vai ser feito para poder melhorar essa nota para o próximo ano, tá? Esse grupo, logicamente, ele deve ser formado pelas áreas de interesse. Então, alguém da saúde, alguém da educação, alguém de finanças, de planejamento, e também alguém que
ao final, vai poder conferir as respostas que foram dadas. Porque muitas vezes a gente vê que vão respostas lá que a gente fala, não é possível. Por exemplo, num ano, quantas quadras o município possui em suas escolas? Daí, no município, ele põe 15. No outro ano, veio a resposta 12. Falei, nossa, destruíram as quadras? O que aconteceu? Ah, não, é porque a gente pôs quadra coberta. Falei, mas aqui está perguntando quadra coberta? Não está. Você construiu mais 2 e você vai diminuir a sua nota pela falta de atenção na resposta. Então, isso são detalhes, porque as respostas são, quando você responde um item, esse questionário, inclusive, está lá para vocês darem uma olhada no site do tribunal. Então, eles são importantes. Quando você responde um item, abrem-se várias outras subperguntas. Então, essa atenção é muito importante. E esse grupo de acompanhamento também é importante para poder melhorar a nota do IEGM. A preparação dos servidores para esse acompanhamento também. Debater os pontos que estão ruins e que podem ser melhorados, e também ter uma visão geral e ver os pontos sensíveis para sanar as possíveis deficiências da administração. Então, aqui a gente vai agora só falar mais rapidamente sobre os eixos, esses 7 eixos. O planejamento, o que ele verifica? Ele verifica se a gestão está obedecendo se ela está cumprindo as metas que foram planejadas. Se os gastos públicos previstos no orçamento, eles têm metas físicas a serem atingidas. E se essas metas estão sendo atingidas. O fiscal, basicamente, ele vai verificar a parte orçamentária e financeira, vai verificar essa parte que todos já estão mais acostumados, a aplicação no ensino, a aplicação na saúde, a regularidade da LOA, da LDO, do PPP, do PPA, ele vai verificar se as audiências públicas para aprovação dessas leis estão sendo feitas. O fiscal também verifica a questão de pagamentos de precatórios e toda a execução orçamentária da prefeitura. O IEDUC, ele verifica as ações que são feitas na educação, na infraestrutura e, principalmente, se o município está atingindo os objetivos a que ele se propôs. Se ele cruza a nota com o IDEB, se melhorou o treinamento de professores, a qualificação desses professores, ele vai verificar questões de transporte escolar, de merenda, de uniforme, enfim, todas as questões ligadas à educação, para, no fim das contas, verificar se as políticas públicas melhoraram e se a vida das pessoas melhorou. Na saúde, as questões ligadas, obviamente, à saúde, as questões da saúde, da atenção básica, da saúde da família, de vacinas, de tratamentos. Ele pergunta, para vocês terem uma ideia, tem uma das perguntas lá, que fala do tempo de espera de consulta de uma especialidade. Ele quer realmente saber se o município está conseguindo, de um ano para o outro, melhorar a vida das pessoas. Se o município, a administração pública, está conseguindo, com os investimentos públicos, melhorar a vida das pessoas. O ambiental vai verificar a questão dos resíduos sólidos, se tem coleta seletiva de lixo, se tem plano de saneamento, se tem participação, ações de educação ambiental no município.
e se também as políticas ambientais estão sendo implementadas. Que o meio ambiente, a gente sabe também que é um tema da ordem do dia, a gente com as enchentes, com tudo, a gente tem que se preocupar com isso. O e-Cidade, ele verifica a capacidade do município de proteger seus cidadãos frente os sinistros, os fatos, as enchentes, desabamento, incêndios, se ele tem uma defesa civil constituída, se ele tem maneiras de alerta para os munícipes, se ele faz treinamento para essa defesa civil. A gente tem visto nos pequenos municípios muita dificuldade de implementação, de melhoria desses cidades, até por conta que é uma coisa que nunca foi muito pensada pelos municípios e sempre até deixada por conta do Estado, dos bombeiros, mas é importante que o município invista nessa área. Finalmente, o IGOV-TI, esse indicador, ele quer saber se as ferramentas de tecnologia da informação estão sendo usadas a favor dos cidadãos. E também se elas estão sendo usadas com seriedade, obedecendo à LGPD, se tem um plano de tecnologia da informação lá no município, e assim por diante. Então, além disso, o IEGM ele tem uma conexão direta com a Agenda 2030 da ONU, que traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente, logo que foi lançada essa agenda, eu me lembro muito bem, a gente fala, 2030, nossa, está longe, está aí. Nós estamos em 2024, faltam 6 anos e as metas são bastante ousadas, bastante importantes e a gente tem que correr atrás para atingi-las, né? Como eu disse, o resultado do IEGM, eu já adiantei que nenhum dos municípios teve as 2 notas máximas, 52 municípios obtiveram a nota B, 223 a nota C+, e a grande maioria, 369 municípios, obteve a nota C. Eu já estou finalizando a minha fala, para contar só para vocês que o Tribunal de Contas, ele lançou em 2015, e de lá para cá, como eu falei no começo, teve uma evolução para buscar auditoria de resultados e uma evolução na jurisprudência do tribunal, no sentido de que, antes, se o IEGM servia de roteiro das fiscalizações, hoje ele é o norte da fiscalização. A gente pega os relatórios de contas municipais, ele é feito sobre os indicadores do IEGM. E antes, a não melhoria do IEGM, ou a baixa efetividade, a nota de baixa efetividade, ela gerava recomendação. E a gente tem visto, como eu trouxe aqui, uma decisão recente, que não é para amedrontá-los, mas para alertá-los, em 2024, uma decisão que o tribunal verificou que tinham atendimentos dos índices constitucionais, que a gente chamava os 7 pecados capitais, né? Os pecados capitais que nenhum prefeito podia cometer, continua não podendo cometer, só que acrescentamos mais um, que a gente precisa mostrar para o tribunal uma melhoria no IEGM, e principalmente os prefeitos reeleitos, porque ele tem verificado que, ao longo dos anos, se o prefeito ficou lá 4 anos, agora ele vai para o 5º ano, e não melhorou, o IEGM ainda está numa faixa de baixo nível de adequação, o tribunal entendeu, então, pela emissão de parecer desfavorável. Gente, eu espero ter esclarecido que vocês tiveram um dia produtivo, e agora eu vou passar a palavra para o doutor Adib, que vai encerrar a nossa palestra aqui, o nosso dia, sobre a responsabilização dos prefeitos. Agradeço
mais uma vez. E, doutora Adíbio, por favor. Boa tarde a todos. Bom, inicialmente, agradeço mais uma vez os doutores Marcelo Palaveri e Flávia Palaveri pelo convite para a participação no 4º Congresso de Gestão Municipal. Tenho certeza que o convite decorre muito mais da nossa amizade do que qualquer outra qualificação técnica que pudesse existir. Agradeço a presença até o momento dos guerreiros que sobrevivem ao dia de hoje, interessados, se têm interesse, portanto, nós temos a obrigação de tentar trazer algum diálogo que possa ser útil a todos os senhores e a todas as senhoras. E se eu tivesse um pouco de juízo, depois de ouvir tantas palestras, só diria boa tarde e vamos embora. Mas, de qualquer forma, esse tema sobre a responsabilidade, ele preocupa. Quantos aqui são advogados? Conhecem bem esse problema. Os demais são da administração, prefeitos e pessoas vinculadas à administração. Pode levantar a mão. Tá bom. Eu vou mudar um pouquinho, então, o enfoque, até pelo horário e pelo cansaço, para que a gente possa tratar esse assunto, que é um assunto que preocupa desde o momento em que a eleição é vencida, a equipe é escolhida, os cargos são distribuídos e nós começamos a pensar em como executar aquela política pública, aquilo que nós prometemos ou aquilo que nós nos comprometemos a fazer numa reeleição. E, na realidade, como fazer tudo isso? Tirar essas ideias ou esses projetos da cabeça ou do papel e transformar isso em ação, em execução. Como fazer isso? Muitas vezes nós temos grandes ideias, mas existe uma série de leis que dizem qual é o caminho a ser seguido. E depois vem a fiscalização disso. A doutora Flávia acabou de trazer um programa muito bom de verificação da eficiência do gasto público. O princípio da eficiência, que veio por força, depois da Constituição, por força de uma emenda constitucional, já nos traz um problema gigantesco. O que é efetivamente a eficiência? Não, construir uma escola é muito bom, mas em que bairro? Imagine só que em São Paulo nós temos 500 bairros, 20 milhões de pessoas. Qual é o melhor bairro para construir uma escola? Olha, se construir perto da Avenida Paulista é eficiência 1, se construir perto do Butantã é eficiência 2. Quem mede o grau de eficiência? E quantas vezes nós usamos o dinheiro público e não sabemos qual é o grau de eficiência? Você aplica a vacina, você não sabe se aquela vacina resultou num bom programa ou num programa não muito bom. Quanto da gripe nós evitamos num ano com a vacinação contra a gripe? Como que isso é medido? Esse vírus é bonzinho ou esse vírus é ruinzinho? Então, essa eficiência, ela tem um grande conteúdo subjetivo. Por que eu uso esse exemplo? Porque, veja, na análise da responsabilidade dos prefeitos e também dos que acompanham nas secretarias e são os assessores e que têm a responsabilidade de orientar, também acaba existindo no nosso mundo jurídico uma carga absurda de subjetivismo. Por que digo isso? Bom, o chefe do executivo, ele não é um funcionário, ele é um agente político, e como agente político ele tem uma responsabilização específica. Essa responsabilização está principalmente em 3 planos: plano civil, plano penal e no plano político-administrativo. Como que nós compreendemos isso? E eu vou falar rapidamente, até porque é desnecessário aprofundar. Do ponto de vista penal, o prefeito pode ser responsabilizado nos chamados crimes de responsabilidade, os crimes funcionais, os crimes por abuso de poder. Né? Há uma pena acessória que é a perda do cargo, com a mesma natureza. De qualquer modo, ele só responde por aquilo que é específico do cargo dele. É uma infração funcional. Pode responder criminalmente por outras coisas? Pode, não vinculadas à vida funcional. E só o prefeito responde por determinadas coisas, ou aqueles que participarem junto com ele.
É uma grande preocupação? É. Os processos têm se multiplicado, infelizmente. E digo a todos que aqui estão que, com um pouco da perda daquele braço gigantesco da ação civil pública por ato de improbidade, onde o gestor público era denunciado por tudo que fosse violação à lei, com dolo ou sem dolo, agora, já na responsabilidade civil, tenta-se atribuir ao chefe do executivo uma espécie de responsabilidade objetiva, coisa que ele não tem, e os seus secretários também não. Eu explico. Uma das grandes leis que tenta sancionar as condutas do agente político, do prefeito, dos seus assessores, é a chamada Lei de Improbidade Administrativa, a 8.429. Ela sofreu uma grande mudança. Na verdade, uma mudança que era necessária desde o seu nascimento, porque nunca esteve escrito no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que os atos que não continham dolo também significavam atos de improbidade. Vocês podem ler e reler o artigo 37 da Constituição, isso nunca esteve escrito naquele artigo, naquele dispositivo. Mas um iluminado disse que estava. E aquele, na forma da lei, significava toda a conduta, e aí, com o advento da lei de improbidade em 92, passou a dizer, olha, as condutas culposas também podem resultar na sanção por ato de improbidade. Eu nunca vi alguém ser desonesto por culpa. Foi sem querer que 5 milhões entraram na minha conta. De repente eu recebi a escritura de uma cobertura em algum lugar, mas eu não queria ter recebido aquela escritura. E aí esse iluminado disse isso para processar alguém e o Supremo foi, todo mundo engoliu. Desde 93 eu já tinha defesa escrita em ação de improbidade dizendo que aquilo era uma vergonha. Aí eu passei vergonha porque disse isso, 97 foi condenado, 99, 2000, 2007, 2008. Aí quando veio a lei nova dizendo, olha, só pode ter condenação por dolo, eu tive vontade de pegar aquele pacote de coisas, voltar e dizer para todo mundo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Porque é absolutamente incompatível com a razão humana dizer que alguém é desonesto por culpa. O que ocorre agora? E aí eu peço a atenção dos senhores e das senhoras. Muitas ações que eram fabricadas por força de um simples erro, e vejam, os senhores e as senhoras vão errar. Todos nós vamos errar. Nós não acertamos 100% das vezes. No momento do erro, o que tem que ficar demonstrado é que há boa-fé, que se busca acertar. O que se busca é extrair o melhor resultado possível daquele ato administrativo. Ter, nos processos administrativos, a demonstração da motivação que levou à prática, as razões de fato que levaram à prática daquele ato administrativo, a adoção daquela decisão. Isso é importantíssimo. Por quê? O que se tem feito, e tomem cuidado, é, no momento em que eles verificam, eles quem? O Ministério Público, com todas as letras. Quando eles verificam que a ação por improbidade está fadada a morrer, automaticamente, às vezes num parecer de segunda instância, eles pedem a conversão da ação. Mas, não é improbidade, não tem problema. Então eu quero só a indenização. Indenização do quê? O processo não começou como ação indenizatória. Não tem cara de ação indenizatória. Não tem demonstração de dano. Não tem perícia para quantificar o dano. São coisas essenciais que agora vêm expressas no texto da Lei 429, alterada para 14.230, de 21. Para fugir da obrigação de mostrar qual é o dano, sua quantificação, e a ação ou omissão dolosa ou culposa grave, para redundar na responsabilidade civil, pede-se a conversão. Converte a ação, toca-se, e aí sai uma condenação de X mil, X milhões e Inês é morta. É outro caminho, é outro atalho que se tenta para imputar responsabilidade a quem não tem responsabilidade.
Porque numa ação de responsabilização, a citação é outra. A forma de defesa é outra. Você tem que fazer prova do dolo ou da culpa efetiva, aquela culpa grave. Eu contribuí de forma culposa, de forma grave para aquele resultado lesivo. Tem que ter a prova daquilo. E eles não se preocupam com isso. É um simples tapa que às vezes está sendo dado numa manifestação em segunda instância. Um segundo ponto, aliás, já um terceiro ponto, é que essas instâncias, muitas vezes são, na defesa, principalmente dos prefeitos, elas são desempenhadas de forma independente ou de forma separada por procuradores ou advogados contratados. É absolutamente indispensável que essas instâncias conversem. Os serviços de controle estão mantendo diálogo, Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, que passa as informações para o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Estado conversa com o Judiciário, que tem os seus próprios órgãos de apuração, os seus órgãos de apuração que, inclusive, fazem perícias por eles mesmos. Todos esses órgãos conversam entre eles. Então, muitas vezes, na hora de se prestar uma informação para o Ministério Público, se presta uma informação diversa daquela que um estagiário prestou quando veio o ofício do Tribunal de Contas. Essas informações estão sendo checadas. E disso está saindo responsabilização. Em alguns casos, responsabilização criminal por informação falsa. Chequem as informações. Nos municípios pequeno, médio porte, em que você não tem controle ou não sabe como fazer a defesa no Tribunal de Contas, veja quem possa fazer isso de forma especializada. Acompanhem os inquéritos civis, aí dos nossos colegas e também para os prefeitos. Alguns inquéritos civis estão sendo tocados em que testemunhas têm sido ouvidas de modo sigiloso e nem os advogados estão tendo acesso às testemunhas que estão sendo ouvidas. O que se diz nesses inquéritos é que a parte investigada, se tomar conhecimento, pode prejudicar a instrução. Ou seja, eventualmente ir lá tentar mudar o depoimento. Isso não é verdadeiro. São circunstâncias absolutamente excepcionais que autorizariam a oitiva de alguém em sigilo absoluto. Terminada a diligência, se a diligência não estiver terminada, não há publicidade do ato. Terminada a diligência, o ato é público. O acesso da defesa é total. Se não for concedido, é pedido, negado o pedido, inclusive reclamação no Supremo Tribunal Federal por violação à súmula vinculante. Então, vejam, nas três esferas, elas precisam se conversar. Não é para combinar a história, não é isso que eu estou dizendo. Não é para todo mundo mentir igual, não é isso. Mas é para que a informação real seja prestada. Vem o ofício dizendo: houve prestação de serviço naquele posto de saúde, tem informação que a OS contratada não presta serviço da forma que deveria. Né? Alguém que está preocupado com o contrato diz: está tudo certo. Houve testemunhas dizendo: não está certo. Não cumpre o contrato daquela forma. Vai ter conflito. Né? Certeza que o próximo ofício vai ser: por gentileza, me manda a nota fiscal e os pagamentos. Está armada a encrenca. Compreendem? As três esferas precisam se conversar, porque depois disso, o que tem ocorrido? Vai sair a informação para o Tribunal de Contas, vai instaurar processo no Tribunal de Contas e vai entrar no índice de apuração do município. Então, na esfera civil, na esfera penal e na política administrativa. Em relação aos processos de cassação, para os colegas é absolutamente desnecessário, mas
para os gestores, né? É sempre bom ter a maioria na Câmara, né, para segurar os processos. Eu entendo a parte política como é feita, mas do ponto de vista das defesas também. Tudo aquilo que recentemente tem sido levado nas defesas para a defesa do processo de cassação, lá do artigo 4º, Decreto-Lei 201, tem sido extraído e levado à conferência depois para os órgãos de controle. Então, não basta não ter exatamente lá na Câmara a tipificação de um dos 10 incisos do artigo 4º, precisa ter cautela naquilo que informa e põe na defesa, porque ela deixa de ser agora só uma defesa política de convencimento na Câmara. Esses documentos ou essas informações passaram a ser checadas pelos órgãos de controle. Se não resulta na cassação político-administrativa naquele momento, pode resultar num outro processo, inclusive falsidade, ou de informação falsa prestada para o processo, num segundo momento. Então, são situações, nas 3 esferas, que demandam cautela. Por fim, o STJ e o STF estão garantindo a aplicação das modificações da lei de improbidade de forma retroativa, exceto a questão da prescrição, para os processos que não têm trânsito em julgado. Algumas câmaras ainda resistem um pouco a essa ideia, dizendo que a análise do fato já está liquidada, mas a recomendação que fica é que se insista, ainda que em São Paulo, por exemplo, já tenha até decisão prolatada por segunda instância. O STJ tem mandado o processo retornar para São Paulo para novo pronunciamento, o que é perfeitamente possível pela nossa sistemática, e depois desse pronunciamento ele retorna a Brasília, e aí Brasília tem feito a reanálise e a verificação da existência ou não do dolo efetivo, né, ou dolo específico, ou do dano efetivo nas ações. Então, isso para as ações que estão em andamento. Para as novas ações, as que estão entrando, uma análise muito importante da prova que é juntada nos autos. Como aquelas alegações genéricas que eram feitas pelo Ministério Público de forma prévia, regra geral, o digam sobre provas, o Ministério Público dizer não tenho prova nenhuma a produzir, quero que julgue no estado em que está, e muitas vezes, em primeira instância, passava a ser aceita de forma válida a prova que era pré-constituída no inquérito civil pelo Ministério Público. Tudo aquilo que for requerido como prova a ser produzida nos autos, precisa ser produzida no processo. Se não for, a decisão é nula. A decisão é nula. Tem que voltar. Mas mais do que isso, a preocupação é a seguinte: aquelas alegações genéricas, agora, com a necessidade de demonstração do dolo específico e do dano, no fato alegado, a impugnação de fato por fato vai demandar da acusação a produção de prova nos autos. Antes bastava uma alegação de ofensa a um princípio geral. A alegação de ofensa a princípio geral não constitui mais causa de condenação em ações de improbidade. Há que se ter a imputação específica. Eu, Adib, sou acusado de, no dia tal, ter me reunido com a Flávia, no local tal, e combinado que nós iríamos fazer tal coisa. Da mesma forma que a descrição no processo penal. E, para aqueles artigos que saem como uma duplicidade da esfera criminal para a esfera de improbidade, quando se ataca a questão, por exemplo, do cumprimento do orçamento, restos a pagar, dos os 7 pecados capitais, a prova pericial e o entendimento de como funciona o orçamento, de como funcionam as finanças públicas, que normalmente ele é raso em primeira instância, né? A perícia tem derrubado metade das ações em primeira instância, porque na acusação normalmente não se vê a descrição daquilo que é exigência do caminho do poder público para a contratação e de escolha do melhor serviço. Produção de prova é absolutamente essencial e a perícia tem derrubado. Se requisitar a perícia, nesse momento,
e não for realizada a perícia, a sentença é nula. Então, eu não vou prosseguir muito. Há uma grande preocupação, então, na defesa pessoal do chefe do Executivo e uma preocupação especial do andamento dos processos perante o Tribunal de Contas. Que essas esferas se conversem, principalmente para a checagem das informações. Era o que eu queria trazer e fico à disposição para aquilo que precisar. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Vou entregar o certificado aqui para o doutor Adib. Nesse encerramento, então, do painel Controle dos Municípios, este 6º painel do 4º Congresso de Gestão Municipal, o certificado do doutor Adib Kassouf Saad, que falou sobre responsabilidade dos prefeitos, doutor Adib, que é advogado, consultor, vice-presidente da CAASP, nesta mesa mediada pela doutora Flávia. Muito obrigado aos componentes dessa mesa. Convido para que venha ao palco o doutor Marcelo Palaveri, advogado especialista em Direito Municipal, sócio do escritório Palaveri Advogados, diretor do Instituto Paulista de Gestão Municipal, para as considerações finais neste encerramento do 4º Congresso de Gestão Municipal. Devido ao adiantar da hora e à paciência de todos vocês, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco hoje e dizer que foi uma grande satisfação para nós poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que todos os participantes aqui que tiveram a oportunidade de palestrar têm de conhecimento. Sou eternamente grato a todos que participaram aqui, aos patrocinadores, aos apoiadores, ao Adib, especialmente, que está aqui conosco nessa mesa nesse momento, e dou por encerrado, então, o nosso evento, agradecendo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado a todos. Finalizando os agradecimentos, a lista aqui dos municípios: Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José dos Campos, São Pedro, Serra Negra, Sertãozinho, Taubaté, Tremembé, Ubatuba e Valinhos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse 4º Congresso de Gestão Municipal. Até o nosso próximo encontro.